considerado o fruto maduro da árvore dos desejos de todo o conhecimento védico. A gente está lendo o segundo canto, capítulo 9, que é intitulado Respostas baseadas na versão do Senhor. Verso de hoje, o último verso do capítulo, verso 46. E o tema é: o Srimad Bhagavata é o fruto amadurecido do conhecimento védico. Todas as questões da humanidade são respondidas por ele. Já preparando o próximo capítulo, né? Que tem como título o Bhagavata é a resposta a todas as perguntas. Muito bom. Então, vamos aqui, antes de ler o verso, repitam comigo, por favor. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Se alguém conseguir um copo d'água para mim, agradeço. Eu ofereço minhas reverências à pessoa suprema, que é o Deus que habita em tudo e que é Krishna, filho de Vasudeva. Então vamos ler o verso em sânscrito, purificando nossa audição. Yadutaham tvaya prishto vairajat purushadinam yatasitadu pakyaste prashnananyamscha kirtsnascha prashnananyamscha kirtsnascha. Ok. Tradução: ó rei, as perguntas com as quais procuras saber como o universo se manifestou da gigantesca forma da personalidade de Deus, bem como outras perguntas, serão por mim respondidas minuciosamente através da explicação dos 4 versos já mencionados. Vamos ver o significado dado pelo nosso querido mestre Srila Prabhupada. Como foi dito no início do Srimad Bhagavatam, este grande texto transcendental é o fruto amadurecido da árvore do conhecimento védico e, portanto, todas as questões humanamente possíveis sobre os assuntos universais, começando da criação, são todas respondidas no Srimad Bhagavatam. As respostas só dependem da qualificação da pessoa que as explica. As 10 divisões do Srimad Bhagavatam, como explicadas pelo grande orador Srila Shukadeva Goswami, finalizam todas as perguntas e as pessoas inteligentes obterão todos os benefícios intelectuais sempre que souberem utilizá-los. Neste ponto encerram-se os significados Bhaktivedanta do segundo canto, 9º capítulo do Srimad Bhagavatam, intitulado Respostas baseadas na versão do Senhor. Srila Prabhupada Ki Jai. Então, antes de comentar o verso e o significado de Prabhupada, deixe-me oferecer minhas reverências, pedindo as bênçãos dos nossos mestres espirituais e de todos os devotos Vaishnavas. Om Gyanati Mirandasya Gyananjana Shalakaya Chakshurun Militam Jena Tasmai Shri Gurave Namaha. Meus olhos estavam cegos pela escuridão da ignorância, mas com o aguento do conhecimento, meu mestre espiritual abriu meus olhos, a ele eu presto minhas humildes reverências. Krishna Prasthaya Bhutarishmat Bhaktivedanta Swami Tinam Vanchakalpatarudischa Kirpas Sindhu Virevacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Nona. Ofereço minha reverência a todos os devotos Vaishnavas. Eles são como árvores dos desejos, são oceanos de misericórdia e são os salvadores das almas caídas. Mukam Karuti Vanchalam Pamumangayategi Yatkirpatam Havadeshi Gurundinataranam. Ofereço minhas reverências ao meu mestre espiritual, pela sua misericórdia, um mudo pode falar e um coxo pode cruzar montanhas. E além do verso, ó rei, as perguntas com as quais procuras saber como o universo se manifestou, da gigantesca forma da personalidade de Deus, bem como outras perguntas, serão por mim respondidas minuciosamente através da explicação dos 4 versos já mencionados. Hare Krishna. Então aqui a gente está dentro de vários diálogos. Quem está falando desse verso aqui é
Quem está falando silêncio? Quem sabe? Falou, ó rei, mas isso aí já dá uma pista. Ele está falando o verso é Shukadeva Goswami. Está falando com Maharaj Parikshit, um grande rei, o último rei védico, que ao saber que tinha apenas 7 dias de vida, ele foi às margens do rio Ganges se iluminar com as palavras dos sábios, que lá chega Shukadeva Goswami para iluminá-lo. Na plateia estava também Suta Goswami, que posteriormente, tendo ouvido esse diálogo, também reproduziu a uma assembleia de sábios que estava fazendo sacrifício, preocupado com essa época que a gente está vivendo, era de Kali. Então, o rei Maharaj Parikshit faz algumas perguntas a Shukadeva Goswami, né? O que você deve lembrar no momento da morte, o que você deve cantar, quem você deve adorar, e vai fazendo desdobramentos dessas perguntas também. E dentre várias coisas que Shukadeva Goswami fala para Maharaj Parikshit, ele cita um diálogo também do Senhor Brahma com seu filho Narada Muni. Então, o Senhor Brahma, a gente já falou várias vezes, é o primeiro ser criado dentro do universo e é a quem é dado a incumbência de criar cada universo específico, né, com seus planetas, com as formas das entidades vivas. E seu filho Narada Muni, filho de Brahma, filho e discípulo, pergunta ao Senhor Brahma se ele realmente é o criador de tudo, se ele é a fonte última de tudo, ou não, porque ele vê que seu pai medita e faz reverências e presta adoração a alguém que está superior a ele, então ele quer entender melhor isso. É bem interessante, né? Que a gente comenta sobre isso, que quando as pessoas começam a pesquisar hinduísmo na internet, aí vê que o Senhor Brahma cria, que Vishnu mantém e que Shiva destrói. Então pode achar que Brahma é o grande Deus criador, mas ele faz uma criação secundária, né? Como a gente falou, cada universo tem um Brahma, tem inúmeros universos, então é uma criação secundária. E aí o Senhor Brahma vai contar a sua própria experiência, né? Como que foi a experiência dele, de que ele nasceu no meio de uma escuridão completa, sem saber o que fazer, tentando entender ali a fonte do seu nascimento, não conseguiu pelos seus próprios meios, mas ele ouve 2 sílabas, tapa, significa austeridade. Aí ele compreende o que ele deve fazer, ele senta para meditar. Nessa meditação ele vê o próprio Senhor, o próprio Krishna. Quando ele abre os olhos ele vê Krishna, e aí todo o conhecimento é revelado no seu coração. E a gente viu aqui nesse capítulo ainda, muito bonito, inclusive os comentários de Prabhupada maravilhosos, os 4 versos que são os 4 versos originais do Srimad Bhagavatam. Então, o Srimad Bhagavatam é uma literatura que vai falar especificamente de Bhagavan, que é essa pessoa de Deus. Também, recorrentemente, a gente fala, né, dos 3 aspectos de Deus, que Deus tem um aspecto de uma energia impessoal, Deus tem um aspecto localizado no coração de cada um, em cada átomo, mas Deus também é uma pessoa transcendental, que tem sua individualidade, ele é Swarata, como o próprio Srimad Bhagavatam fala, né, no primeiro verso, no primeiro canto. Então, o Bhagavata é esse conhecimento sobre a pessoa Bhagavan. E o primeiro conhecimento são esses 4 versos que Krishna passa para o Senhor Brahma, e a partir daí o Senhor Brahma vai expandindo, né? Porque você vai explicar que nem Prabhupada, né? Prabhupada a gente lê o verso, Prabhupada expande nos seus comentários. Então a mesma coisa, assim funciona o Bhagavata. Krishna falou 4 versos para o Senhor Brahma. Quando o Senhor Brahma vai passar para Narada, ele já vai falando mais, porque ele tem que dar uma contextualizada. Ele fala, Narada, passa isso adiante. É o que a gente chama de sucessão discipular. Por isso que assim que a gente consegue garantir que o conhecimento que a gente está recebendo é fidedigno. Por quê? Porque qual é a origem do conhecimento? O próprio Senhor Krishna é quem tem conhecimento perfeito, porque ele sabe tudo, né? Ele fala na Bhagavad Gita que ele está no coração de todas as entidades vivas, dele vem o conhecimento, a lembrança e o esquecimento. Dos Vedas é ele que se deve conhecer, ele é o objetivo de se estudar os Vedas. Ele fala que ele é o próprio criador do Vedanta e ele é quem conhece os Vedas. Então, ele passa esse conhecimento para Brahma. Brahma passa para Narada. Narada passa para Vyasa, assim vai passando e o conhecimento vai se mantendo até chegar em Prabhupada.
e nos traz esse conhecimento com seus significados Bhaktivedanta. Então, o Sr. Brahma também fala para Narada Muni, olha, expanda esse conhecimento e passe o conhecimento adiante. E aí, as perguntas, então, do rei Maharaj Parikshit vão ser respondidas no próximo capítulo. E interessante aqui. Então, ele vai ser desdobrando, né? O desdobramento dos 4 versos. Shukadeva Goswami fala: as perguntas com as quais procura saber como o universo se manifestou da gigantesca forma da personalidade de Deus, bem como outras perguntas, serão por mim respondidas minuciosamente através da explicação dos 4 versos já mencionados. Então, a essência do Bhagavata está naqueles 4 versos que Krishna falou para o Sr. Brahma, mas ele vai fazendo os desdobramentos. E aí, como o Prabhupada fala, que é mais ou menos o que a gente falou aqui, que ele fala, as respostas só dependem da qualificação da pessoa que as explica. Então, um mestre espiritual qualificado para explicar o Bhagavata não é necessariamente um grande erudito, né, como tem na Índia, que passa uma semana recitando o Bhagavata em troca de dinheiro. Não é isso, é um devoto que realizou o Bhagavata, que é o próprio devoto Bhagavata, e que, como a gente comentou, recebeu esse conhecimento de um mestre que está dentro dessa linha de sucessão discipular. Então, essa é a qualificação daquela pessoa que vai explicar o Bhagavata. E aí, no próximo capítulo, vai ser iniciada a resposta de Shukadeva Goswami, como o Prabhupada citou aqui. No comentário tem 10 divisões, tem 10 temas que serão expostos no Srimad Bhagavatam. Também o Maharaj Davantari, na aula que ele deu, também comentou, inclusive, ele leu o primeiro verso do próximo capítulo, e é o que eu também vou fazer. Lembrando que amanhã, como a gente inicia o capítulo 10, a gente vai fazer a leitura de todos os versos, né, somente os versos do capítulo 10, para a gente ter uma visão geral do capítulo, e aí a partir de segunda-feira a gente vai lendo verso por verso, com os comentários de Prabhupada, né, e aprofundando. Então, não perca amanhã, eu não quero perder, com certeza eu vou estar aqui. Então, olha, o próximo verso, que inicia o capítulo 10, Bhagavata, a resposta de todas as perguntas. Shri Shukadeva Goswami disse: no Srimad Bhagavata há 10 divisões elucidativas. Espera um pouquinho, vamos ficar competindo aí com a moto. Que tratam do seguinte: olha que legal, a criação do universo, a subcriação, então ele já mostra como tem mais de uma criação, né? Os sistemas planetários, a proteção dada pelo Senhor, o impulso criador, a mudança dos manos. Manos são os progenitores, os precursores da humanidade, né? Tanto que o humano vem de mano, e eles têm, né, tem um mano samhita, eles também deixam as leis ali, éticas e morais. A ciência de Deus, a volta ao lar, a volta ao Supremo, a liberação e o summum bono. Quem sabe qual é o summum bono do Srimad Bhagavatam? Summum bono é o que tem de mais nectário, é o que está ali no 10º canto, que são as próprias atividades de Krishna, quando ele esteve aqui no planeta. Então, o Srimad Bhagavatam é considerado como uma deidade, né? Então, as deidades a gente deve começar a olhar a partir dos pés, a gente vai subindo pelos joelhos, as coxas, cintura, até chegar no rosto da deidade. É a mesma coisa com o Srimad Bhagavatam. Prabhupada explica isso também, porque às vezes tem recitadores na Índia, né, recitadores profissionais do Bhagavatam, que querem ir direto para o 10º canto, porque querem ouvir falar sobre Krishna, especialmente sobre a dança de Krishna com as gopas, que é justamente aquilo que tem de mais íntimo, né? A intimidade de Deus. Então, Prabhupada fala que não é correto fazer isso, porque você pode compreender essas atividades de Krishna de um ponto de vista mundano, materialista. Então, o Srimad Bhagavatam deve ser lido, os seus primeiros cantos é como se fossem os pés, aí vai subindo, os joelhos, né? Assim como a gente olha uma deidade de baixo para cima, o Srimad Bhagavatam deve ser lido desde o primeiro verso do primeiro capítulo até chegar no 10º canto, que aí vai ter o summum bono. Isso para a gente poder compreender, né? Não ter compreensões erradas.
Mas Prabhupada também, como ele não sabia se ele teria tempo de traduzir todo o Srimad Bhagavatam, ele veio para os Estados Unidos, ele fez 70 anos, né, na travessia, quando ele veio de navio. Então, assim, uma idade já avançada. 70 anos hoje em dia é pouco, né? Mas, se você for ver nos anos 60, fosse quase os 90 de hoje em dia, né? Então, Prabhupada não sabia se ele teria muito tempo para traduzir o Srimad Bhagavatam. De fato, ele nem concluiu o 10º canto, né? Os seus discípulos concluíram, cabeçados por Hridayananda Das Goswami. Mas, como ele percebeu que era importante as pessoas saberem as atividades de Krishna, ele compilou o 10º canto no Krishna, a Suprema Personalidade de Deus. Os devotos chamam de Krishna Book. Um livro bem legal, em que ele coloca o conteúdo do 10º canto, mas coloca todo o embasamento filosófico para que a gente não compreenda errado, né, essas atividades de Krishna. Então, esse é o Summum Bonum. Até estou lembrando aqui de que o mestre espiritual, e Prabhupada era assim, né? Prabhupada tem outros mestres espirituais, mesmo Vaishnavas, que falam muito assim, né, nas palestras da raça e de Krishna e das Gopis, porém não é comum, não era o humor de Prabhupada e não é muito comum esse humor na ISKCON, né? Assim, você já assim, imagina pessoas que vêm pela primeira vez, você está falando de Krishna, das Gopis, é muito íntimo, você não vai falar assim, da intimidade de Deus para quem não está preparado, né? Então, Prabhupada não era muito desse feitio, inclusive não era também Bhaktisiddhanta, né? O mestre espiritual de Prabhupada, fundador da Gaudiya Mata. Estou lembrando de uma vez, eu acho que eles estavam no Parikram de Govardhana, se não me engano, e os devotos estavam lá ansiosos para ouvir Bhaktisiddhanta falando, né? Querendo ouvir, especialmente o 10º canto, os passatempos do Sr. Krishna aqui. E é relatado que Bhaktisiddhanta passou uma semana, se não me engano, uma semana, talvez até um mês, apenas explicando o primeiro verso do primeiro canto do Srimad Bhagavatam, né? Então ele fala assim, né? Não é assim qualquer um que vai chegar, eu quero saber de Krishna e as Gopis, não. Então a gente tem muita filosofia que a gente tem que compreender antes de entrar nessa intimidade de Deus. Então, é assim que a gente deve ler o Srimad Bhagavatam, pouco a pouco, verso a verso, capítulo a capítulo, canto a canto. Ok? Se alguém tiver alguma pergunta, algum comentário, quero já pedir para quem está no YouTube comentar e curtir, porque tem 6 pessoas. Ah não, tá certo aqui, tá tudo certo, fiz a conta errada. Legal, então, bom dia, João Miranda, Ana Batista, Simone, Aparichit the Stranger, deve ser algum indiano que está assistindo a live. Hare Krishna Prabhuji. Ok, então é isso. Lembrando que hoje é Ekadashi, então procurem se abster de comer grãos e cereais. Tá? Procurem uma alimentação mais baseada em frutas, legumes, que mais? Raízes, castanhas, okay. Folhas. Gostaria que você explicasse para a gente, para quem está assistindo, quais são os 4 versos. Os 4 versos. Por favor. Sim. É bem parecido, né, com os 4 versos principais da Bhagavad Gita, né? Os 4 principais que começam falando assim, eu sou a fonte de tudo, de mim tudo emana. E o Senhor Krishna também fala para o Senhor Brahma que antes de tudo, somente eu existia, durante a criação, somente eu existo, e depois da aniquilação, somente eu existo. Olha, só os 4 versos é fácil. Você procura o significado de Prabhupada com várias páginas, aí você sabe que está perto. Olha. Esse aqui é um deles. Deixa eu ver onde que começa. 33? 33 para 36. É muito bonito. É lindo esse quadro. Você lê só esses 4 versos do Srimad Bhagavatam com os comentários de Prabhupada, meu pai do céu, você se ilumina. Olha só que lindo. Começa aqui no verso 33, tá? Lembrando que estamos no 2º canto, capítulo 9. Brahman, sou eu, a personalidade de Deus, que existia antes da criação, quando não havia nada além de mim. Tampouco havia natureza material, a causa desta criação. Aquilo que agora vês, também sou eu, a personalidade de Deus. E após a aniquilação, o que permanecer, também serei eu, a personalidade de Deus. E olha que legal, falando sobre Maya. Ó Brahma, tudo que pareça ter algum valor, mas não está relacionado comigo, não tem realidade.
fica sabendo que isto é minha energia ilusória, aquele reflexo que parece estar na escuridão. Verso 35, ó Brahma, por favor, fica sabendo que os elementos universais entram no cosmos e ao mesmo tempo não entram no cosmos. De modo semelhante, eu mesmo também existo dentro de todas as coisas criadas e ao mesmo tempo estou fora de tudo. Legal que ele já fala isso na Bhagavad Gita, né? Por isso que a gente tem que ler a Bhagavad Gita antes do Bhagavad para entender, né? E por fim, a pessoa que busca a suprema verdade absoluta, a personalidade de Deus, deve de certo empreender essa busca em todas as circunstâncias, em todo espaço e tempo, tanto direta quanto indiretamente, até este ponto. Então, Krishna fala, né, tanto de toda a criação, né, tanto de que ele existe antes e que a criação material não se encerra em tudo, que ele está fora de tudo, que ele está dentro de tudo, e fala sobre a meta, que a meta é a gente empreender essa busca para poder restabelecer esse relacionamento com Krishna, né? Então, ele concisamente explica tudo em 4 versos, né? Shri Krishna Bhagavan aqui. Bem, deixa eu encerrar aqui no YouTube. Gratidão a todos, um ótimo dia. Hare Krishna, Srila Prabhupada aqui. Jai.